Olá, meu nome é Dil Grande, você está assistindo mais uma edição do programa de Cara com Dil. Aliás, esse programa está mega especial. Há meses eu tento convencer a doutora Osmari a vir aqui falar um pouco sobre a sua responsabilidade social na direção do SEGER, que a gente vai saber muito bem o que é, e todo esse trabalho humano que ela desenvolve em parcerias com grandes empresas, tais como a Sene, aqui em São José do Rio Preto, quando o assunto são os idosos. Olá, doutora Osmari, seja bem-vindo ao programa de Cara com Dil, é um prazer tê-la aqui. Esse momento nosso era para acontecer desde o final do ano, mas por agenda sua e a minha agenda também, ele está acontecendo hoje e eu fico muito feliz por isso. Era uma coisa que eu queria e eu tenho certeza você, telespectador que está em casa, guarda um tempinho da sua atenção, pelo menos para os próximos 15 minutos. Porque se você tem certeza na sua vida de uma coisa, é que você também será um idoso. Seja bem-vinda. Boa noite, eu agradeço muito ter esse espaço aqui, até porque nessa era contemporânea, onde o país está envelhecendo, o mundo está envelhecendo, eu acho que tem que ter muitos espaços para falar da questão do envelhecimento, da questão do idoso, das políticas do idoso, e da saúde desse idoso dentro do contexto dos seus municípios, da sua cidade e da sua casa, até dentro da sua casa. A doutora Osmari, ela é diretora do SEGER. O SEGER é um centro de reabilitação e hospedagem para a terceira idade. Um verdadeiro hotel. Eu mesmo fui conferir. Ela também é docente em geriatria e gerontologia do curso de fisioterapia e terapia ocupacional da UNORP. A doutora Osmari também coordena o curso de terapia ocupacional da UNORP. Ela é mestranda de Educação e Saúde do Idoso. E uma das suas funções também, ela é diretora secretária do Conselho de Fisioterapia do Estado de São Paulo, o CREFITO, com a unidade aqui em São José do Rio Preto. E, para finalizar esse currículo extenso, ela é conselheira do Conselho Municipal do Idoso. Um currículo assim, é impossível a gente não ter tão conteúdo no programa de hoje. Doutora, como surgiu essa paixão, essa preocupação com o cuidado dos idosos? Houve algum exemplo na sua vida que a levou a tão belo gesto de extremo carinho, que é uma expressão que eu não tenho palavras para poder traduzir para você que está aí em casa? Olha, eu sou uma pessoa privilegiada, né, pelo talento que eu tenho de mexer com pessoas idosas. Desde criança, eu sempre gostava de visitar uma instituição de longa permanência e tive dentro da minha casa o cuidado dos meus pais, com os pais deles, né, meus avós moraram um tempo em casa, então eu tive uma convivência e aprendi a gostar muito e aprendi eu vejo que o idoso, ele tem muito para nos dar. E às vezes a gente não valoriza isso, né? Nós temos hoje um país que está ficando velho, já foi um país jovem. Nós temos políticos mais idosos e não sabemos como lidar com isso, fazer política para isso. A gente vê que estamos num país já envelhecido e que não temos hoje políticas voltadas para isso. Nós temos resoluções, nós temos aí o Estatuto do Idoso e muitas vezes isso não é colocado em prática. Até porque nós culturalmente não sabemos os nossos direitos, né? E isso é importante porque é importante você envelhecer sabendo dos seus direitos. E hoje com as mudanças sociais, com a era contemporânea, com a tecnologia aí, nós estamos mudando o perfil desse envelhecimento. Hoje... O que seria uma mudança de perfil de envelhecimento? Então, antigamente, né, as mulheres ficavam em casa para cuidar dos filhos. Sim. E quando a mulher, ela adquiriu seu espaço, né, dentro hoje do trabalho, hoje ela está no mercado de trabalho. Então, hoje, a criança não convive mais com os seus pais, né? Tem um convívio pouco aí, essa coisa, geralmente eles ficam mais na escola ou fazendo alguma atividade, enfim. O contato hoje com os avós também são poucos, então o que acontece? Nós estamos envelhecendo e não sabendo, né,
como lidar com essa situação. Até porque, assim... Porque é uma situação diversa, né? Até pelo mundo moderno. E assim, é uma exigência. Eu estou nessa área há 18 anos, 20 anos, e eu vejo assim, quando eu iniciei esse trabalho, o perfil do idoso era aquele idoso robotizado, né? Tudo que você falava ele aceitava, tinha aquelas idosas que gostavam dos trabalhos manuais. Hoje você não vê mais isso. Hoje o idoso, ele reivindica mais, ele não quer fazer qualquer atividade, então ele também está aprendendo a envelhecer, então ele se cuida mais, né? Ele procura mais informação. Ele procura mais informação, mas ainda a gente tem, né, uma doença que vem acometendo muito, que é o Alzheimer, né, as demências, porque a pessoa já ela vive muito, ela não tem mais tempo para a família, tempo para o lazer. Então isso chega num tempo, esse estresse acaba levando, né, muitas vezes a essas doenças, a depressão, que acaba virando uma demência. E hoje assim, isso é muito recente, né? Acaba tendo essas doenças com pessoas muito jovens, assim, que eu falo jovens com 58, 60 anos e que já estão aí, né, com demência. Às vezes a família acaba tendo dificuldade, não sabendo cuidar disso, né? E acaba tendo que institucionalizar. Nós também estamos mudando a questão da instituição, que antes era muito preconceituosa, a questão de instituição era aquela questão que está abandonando, né, porque era um outro perfil também. E hoje a gente vê que a instituição é uma alternativa, né, quando bem conduzida, quando os profissionais são capacitados, são sérios, não é um negócio, ou se for um negócio, é um negócio muito sério, que as pessoas têm que entender disso, porque o idoso ele não é um pacote, ele é um ser humano e, na verdade, ele não é como uma criança. O idoso, ele viveu uma vida, ele está reaprendendo de novo. E chega nessa fase da vida, muitas vezes ele tem perdas sociais, perda psicológica, perda familiar, perda, enfim, né, econômica. E quando ele vai, talvez assim, por alternativa a uma instituição, essa instituição tem que estar preparada para acolher, né? Para ter uma equipe acolhedora, para que ele se sinta sendo cuidado, né? E muitas vezes eu falo, as pessoas têm às vezes ainda o preconceito de estar em casa, mas nós também não adianta estar em casa se a pessoa não tem tempo para ele, né? Não adianta ficar lá com cuidadores, que muitas vezes... Não. Ele não consegue se interagir mais, né, também. Então, com essa falta de espaço, ele deixa de interagir, né? Ele deixa de ser feliz, não é? Não é que ele deixa de ser feliz. Na verdade, acaba sendo reforçado o lado doente, né, quando ele está em casa. Porque, às vezes ele está ali com o cuidador, uma Sim. pessoa só cuidando dele e reforça. Ele vai levantar, não levanta, você vai... então, assim, vai tirando a parte funcional dele, a vai funcionalidade. abaixando a autoestima dele? Vai deixando ele com menos autoestima? Vai deixando ele, a sua funcionalidade cada vez menos. Às vezes ele pode ainda andar, ele pode comer sozinho, mas as pessoas não têm aquela paciência para ter esse tempo para ele, né? A senhora citou a doença de Alzheimer, que é uma deficiência mental. Inclusive, na novela Em Família, existe um caso de uma personagem que ela tão jovem já está começando a ter os sintomas de Alzheimer. Se ouve muito falar em ginástica do cérebro. Até dias desses eu vi uma matéria muito importante na Veja, inclusive citaram como exemplo o método Supera, que tem feito o maior sucesso, principalmente para os idosos. Inclusive São José do Rio Preto está ganhando uma faculdade dessa, muito bacana, é um curso bem legal. A ginástica do cérebro, para os idosos, olhando esse parâmetro de exercitar o cérebro todos os dias com atividades, é importante para uma melhor qualidade de vida? Para uma pessoa, por exemplo, que sofre de Alzheimer? Eu acho que essa ginástica não é só para quem já está com Alzheimer, eu acho que é uma prevenção, né? Até para a gente, né, que está aí entrando, no meu caso, né, entrando nessa questão aí, logo, né, do envelhecimento. Então, eu acho que isso faz parte, eu acho que saber envelhecer é muito importante, né? E hoje nós temos várias alternativas. Uma das alternativas é ter lazer, é ter prazer, é viver, né, é ter convívio com essa família. Então, é importante, assim, vários tipos de atividades, não só essa. Eu acho que a atividade ajuda o indivíduo
a se sociabilizar e não pensar ali na doença, e sim um momento que ele pode estar demonstrando alguma coisa da sua capacidade. Doutora Rosmary, falando com a senhora, a gente vê a paixão que a senhora conduz o SEGER aqui em São José do Rio Preto, né? Como ser humano, não como diretora do SEGER, qual é a sua ideia e a sua visão sobre esse centro de atendimento e a importância dele? Olha, a ideia surgiu porque, assim, Rio Preto, né, nós temos hoje 4 instituições, né, mantidas pelo município, e não havia, na época, 18 anos atrás, uma instituição diferenciada. Sim. Né, uma instituição que pudesse ter uma autonomia e os cuidados mais qualificados. Não que as instituições do município não sejam, pelo contrário, são muito bem conduzidas e também é de acordo com o recurso que eles recebem. Provém do né? Estado. É bom deixarmos bem claro que o SEGER ele é uma instituição não governamental. Isso. E aí, assim, o que a gente vê, né? A questão é de ter um trabalho onde se possa trabalhar as complexidades. Então, o SEGER ele tem a preocupação de trabalhar o grau de complexidade dessas pessoas. Então, ele está num espaço de 15 mil metros, ele tem 3 tipos de atendimento, grau 1, grau 2 e grau 3, né? E aí a gente atende de acordo com a capacidade funcional desse idoso. Então, cada unidade... O que seria, por exemplo, um acordo? De acordo com a capacidade funcional? Por exemplo, a unidade 1, a 2 e a 3. A unidade... As idades que elas ficam e as deficiências que têm a responsabilidade, a capacidade de adequar eles a um estilo de vida. Então, na verdade, cada unidade ela tem esse grau de complexidade, porque a gente faz... O grau 1, né, que é a unidade 1, são idosos mais fragilizados, que precisam de um atendimento mais específico, mais qualidade... Por exemplo? Qualificados. São idosos que muitas vezes estão com sonda nasogástrica, né, que já não conseguem mais comer sozinho, que já está no grau 3 do Alzheimer, que com o tempo ele vai deixando ele não consegue mais engolir, ele não consegue mais comer sozinho, a deambulação já fica mais comprometida. Então é um idoso que precisa fazer descarga de peso, é um idoso que precisa de mudanças de decúbitos a cada 2 horas. O que seria uma mudança de decúbito a cada 2 horas? Mudança de decúbito para não dar as escaras, né? Que feridas. Hoje, isso. Por tempo ilimitado de ficar sentado ou deitado, porque às vezes a por pessoa, exemplo. então você tem que fazer essas descargas para que isso não ocorra, né? Virando ele na cama, movimento, a cada sentando. 2 horas põe ele sentado, põe ele deitado, levanta ele um pouco, coloca ele em pé, né? Passa água. Então, assim, existe uma equipe preparada para isso. Então, dentro dessa equipe, nós temos hoje o enfermeiro, os técnicos de enfermagem, o cuidador, todos a ligados à área da fisioterapia. saúde. Todos ligados. Por exemplo, qual é o critério para você contratar alguém para cuidar desses idosos no SEGER? Primeira coisa é ele ter afetividade. Eu não contrato ninguém que eu vejo que não expressa afetividade. Por quê? A afetividade é o principal. Quando você vai mexer com alguém, assim, eu sempre falo para os meus funcionários, coloca na posição do outro. Sim. Como você gostaria de ser tratado quando você envelhecer. Então, é desse jeito que você vai tratar o outro. Então, a gente tem que respeitar esse idoso nas suas limitações, né? Sim. Então, a gente tem uma equipe qualificada para isso, então tem fisioterapia específica, terapia ocupacional, psicólogo, musicoterapeuta, terapeuta ocupacional, farmacêutico, médico geriatra, médico psiquiatra, enfim, né? A fonoaudióloga, a nutricionista. Hoje nós somos em 54 pessoas, né, funcionários, 54 profissionais voltados. Hoje, quantos hóspedes nós temos no SEGER? Hoje nós temos, contando com o centro-dia, 62. Olha que legal. E gente de diversas partes do país. Nós temos muito de São Paulo, nós temos idosos que a família está no exterior e que deixa o idoso com a gente. Nós temos aqui da região, nós temos aqui de São José do Rio Preto. Por exemplo, desculpa, pode terminar, doutora. E o que é muito bacana, assim, o SEGER ele tem 18 anos, ele já é uma referência, e o que fica muito marcado é que os próprios familiares, é o boca a boca mesmo, né? O serviço que hoje já vem já vem os filhos, isso vai de geração para geração, né? Por exemplo,
A pessoa ela pode ficar hospedada por um longo período, por meses, ou até por uma questão de uma viagem, por exemplo? Então, hoje nós temos, né, como eu havia falado, nós temos a unidade 1, que é o grau de complexidade, a unidade 2, que é a intermediária, que é o idoso que usa algum dispositivo de cadeira de roda, andador, mas que come sozinho. E temos a unidade 3, que é uma unidade geriatra psiquiátrica, que tem a parte cognitiva preservada, porém precisa de cuidados, assim, de trabalhar mais as atividades instrumentais. O que seriam essas atividades instrumentais? É ele trabalhar no seu dia a dia, no seu cotidiano. Então, assim, ele ainda toma banho sozinho, ele ainda come sozinho, ele consegue ir para um passeio, ele consegue ir no supermercado, ele às vezes executa a sua própria atividade ali. A gente faz a cozinha terapêutica, então uma vez por mês eles escolhem o cardápio, eles preparam, eles vão ao supermercado, eles fazem a compra. Então a gente trabalha muito Faz com uma essa interatividade, atende telefone. Então tem, assim, nessa unidade a gente só atende 15 pessoas, mas é uma unidade que a gente enfatiza bastante as atividades instrumentais. Inclusive... Desculpa, pode continuar de novo. E também a questão da, assim, hoje nós temos o centro-dia, que a pessoa pode vir de manhã, ele toma o café da manhã, tem o almoço, o café da tarde, já vai com o jantar do banho e passa por todas as atividades, né? Então seria o centro-dia e dorme em casa. Olha que legal. Então, Inclusive eu estive na unidade 3, né? E é muito bacana, vira uma família na realidade, sim, né? sim. Eles sentam, conversam, tem grupinhos, um lê jornal, o outro dá dica. E são muito lindos, né? Muito fofos, todos, muitas senhorinhas todas preocupadas com... Elas escolhem, né? O brinco, o colarzinho, combinando com a roupa. Essa interatividade com a sua equipe, esse amor que você disse, eu vi, é evidente isso para quem vá até o Serger. Até eu faço um convite meu, pessoal, mesmo que você não tenha um ente, um idoso, mas a você conhecer um pouco desse trabalho, que ele não é um negócio mesmo, ele é realmente uma regra de respeito para os seres humanos. E até o dia que eu fui lá, quando eu saí, eu entrei dentro do meu carro e fiquei pensando, né? Fiquei pensando sobre tantas coisas que a gente não valoriza, que passam para o nosso dia a dia, que quando você vai num centro desse como o Seger, você vê o quanto a gente às vezes sofre por tão pouco. Para mim foi uma das missões que eu aprendi nas várias reuniões que a gente teve até chegar esse dia aqui, conhecendo um pouco do dia a dia do seu trabalho, da sua equipe, desse esforço. Você é mãe, você é empresária, você é mestranda, você dá palestras, você dá aula, você vive mais dentro de um avião, na sala do Crefito e na sala do Seger do que para a sua própria família, né? Administrar tudo isso não deve ser fácil. Então, o que leva tudo isso é a paixão. Você está de parabéns, é muito lindo o seu trabalho. E eu peço mais uma vez, independe se você tem um idoso, vá conhecer o Seger sim. Mas você falou sobre as atividades que vocês têm, sociais, passeios, enfim. Eu sei que você tem uma novidade muito grande, uma parceria com a dona Sueli Kaiser, da Sene. O que é que vocês estão agitando aí para Rio Preto? Eu acho que a gente tem um papel social importante, né? Quando a gente trabalha com a terminalidade, a gente também tem que ver como que esse idoso está chegando na instituição, como que as pessoas estão envelhecendo. Então, esse trabalho agora que o Seger, junto com a parceira aí, a CNMed, junto com a Sueli, é uma questão mesmo da promoção e da prevenção, como as pessoas estão envelhecendo. Então, uma vez por mês, nós vamos nas praças de caminhada, e fazemos o café da manhã, né? Temos o café da manhã com toda a nossa equipe, psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, enfermagem. E assim, nós estamos colhendo, fazendo teste, né, da glicemia, estamos aferindo pressão arterial, estamos fazendo teste de memória, estamos orientando as pessoas na sua alimentação saudável, para envelhecer bem, para não ter diabetes, para não ficar hipertenso. Isso independe da idade, a gente pode participar. Isso independe. Nós estamos fazendo, na verdade, eu estou colhendo dados porque eu pretendo depois fazer uma publicação de como a pessoa está envelhecendo, né, dentro do município, se ela vai caminhar porque o médico indicou, porque é espontâneo, porque ela está cuidando
né, da Ou ela sua quer cuidar do saúde. peso. E eu acho que é importante as pessoas aprenderem a envelhecer. Porque a gente tem uma resistência muito grande, né? A gente vê o outro e é muito engraçado. O que é aprender a envelhecer? Estou dentro da pauta, mas vou fazer uma pergunta que a minha redação não havia me passado. Para você, Osmari Pessoa, o que é aprender a envelhecer? Hoje a gente tem pesquisa que 75% do envelhecimento é ambiental, 25% é genético. Então, se você sabe se alimentar bem, fazer um exercício físico, fazer um exercício para a mente, ter um lazer, criar uma ginástica ter do uma cérebro, vida, né? Não fumar, não beber. Então, quer dizer, você vai viver muito mais, lógico. Então, assim, eu tenho idosa lá, tenho uma idosa de 102 anos. Ela não toma um remédio e ela tem a parte cognitiva preservadíssima. O que seria a parte cognitiva Ela preservadíssima? fala, ela sabe tudo. Ela sabe o dia da semana, ela conversa super bem, os netos vão lá, ela lembra o nome de todos, o nome dos filhos. Olha que legal. Come, toma o seu sol, faz a fisioterapia, canta na musicoterapia. Então eu falo assim, gente, olha isso, né? E dá a maior lição de vida para todos. A gente está né? com quase a metade. Né? Então eu acho que é isso, é aprender a envelhecer e não ter o preconceito de envelhecer, porque eu acho que o envelhecer ele traz muito conhecimento, né? Também. Sim. Então acho que é isso. Doutora Osmari, antes da gente terminar o nosso programa, porque eu pedi até para a produção não barrar os 15 minutos que a gente tinha aqui, porque é um assunto muito interessante. Até as imagens que a gente iria ver hoje sobre o evento do Iguatemi, em parceria com o Sicredi Rio Preto, ficará para o próximo programa da semana que vem, porque é impossível eu não terminar de fazer as questões que eu quero com a doutora Osmari. Assim, eu convido o doutor Cuginotti, que é o presidente da Uniodonto aqui em São José do Rio Preto. Eu também sou um conveniado. Ouça só o recadinho que ele tem para você. Olá, você que nos assiste, saiba que nós teremos nesse ano de 2014 excelentes motivos para sorrir. E a Uniodonto pode lhe ajudar a proporcionar esse motivo. Teremos carnaval, Copa do Mundo, eleições, aniversário de familiares e o próprio aniversário. E a Uniodonto está pronta para ajudá-lo a ter um sorriso saudável e belo. Conte com a Uniodonto. Você, empresário, planos corporativos que facilitam o bem-estar dos seus colaboradores. Doutora Osmari, infelizmente o nosso programa está acabando, mas no mês que vem você tem encontro marcado aqui comigo e ela, para a gente trazer muitas coisas importantes para você. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta, não muito chocante, mas que eu tenho certeza que você em casa gostaria de saber. Como é lidar com a perda de uma pessoa que está numa dessas unidades, como a senhora disse, uma terapia de terminalidade para você, apaixonado por tudo isso como ser humano? Olha, no início foi muito difícil, né? Porque você acaba sendo uma família, né? Você acaba vendo aqueles rostinhos todos os dias, dando um sorriso, né? E se acaba se apegando. Hoje a minha vida se resume, minha vida nesses 18 anos foi muita dedicação, porque assim, às vezes eu me preocupo ali com aquelas pessoas o tempo inteiro, como que elas estão, está frio, está, enfim. Lidar com isso, eu tive que fazer um curso de tanatologia para entender a morte, porque assim, eu ficava abalada, no início foi muito difícil, mas depois que eu fiz esse curso, eu acho que assim, a morte é para todos, né? Todo mundo tem o seu dia. Porém, morrer com dignidade, morrer feliz é importante. Então, eu acho que ali eu me sinto feliz porque eu sei que aquele momento que aquelas pessoas estão ali, aquele resto de vida que elas estão ali, elas estão vivendo intensamente com qualidade. É isso. Parabéns pelo seu trabalho. Foi um programa nos últimos 4 anos de TV. Eu passei pela Band, hoje eu estou com um programa no Canal 15, que é uma satisfação para mim, estar num programa um canal fechado tão importante a nível nacional. Eu nunca tive um programa de tanta expressão como o seu. Eu fiquei muito feliz como ser humano.
Muito obrigado, viu? Obrigada aí. E você é um convidado especial da doutora Osmari para conhecer o CEGER. E quem é a sua próxima convidada no seu programa? A minha próxima convidada é uma amiga, uma pessoa que eu aprendi muito com essa pessoa. Acho que eu cresci profissionalmente com essa pessoa, né? Que é a Sueli Kaiser, que muito me ensinou. Se hoje eu cheguei onde cheguei, eu acho que foi com a vivência, né? Porque ela tem uma energia intensa, onde ela passa alegria, uma profissional com muita ética, que me ensinou a ser essa pessoa que eu sou profissionalmente, a amar o que eu faço. Então, acho que é ela que, assim, né? É uma inspiração. Uma inspiração mesmo. Dona Sueli Kaiser, a direção do programa De Cara com Dil, aguarda a senhora aqui o mês que vem para falar sobre um assunto muito importante, que é essa conferência que vocês estão fazendo aqui em São José do Rio Preto, uma parceria CENIMED com a CEGER. Doutora Osmari, muito obrigado, fiquei muito feliz. E a gente tem encontro marcado aqui com nossos inteligentes telespectadores para falar sobre um assunto tão importante, que é essa fase que todos nós vamos passar. Chegaremos a ser um idoso também. Muito obrigado, viu? Meu nome é Dil Grande, você assistiu mais uma edição do programa De Cara com Dil. Obrigado a você, que é sempre sinal de prestígio para nós, aqui na telinha do Canal 15. A gente se vê durante a semana no site www.decaracondil.com. Até lá, muita luz.